Eu quero compartilhar com vocês, tenho uma gratidão no meu coração. Desde o momento que eu entrei aqui, vocês não imaginam como o meu coração está sendo impactado. E o que eu quero agora é fazer realmente uma oração de agradecimento a Deus. Pai, obrigada. Obrigada, Deus, pelo que vai acontecer aqui, que já era um plano seu. Obrigada, Deus, porque com os nossos olhos espirituais nós já podemos ver. E existe tanta gratidão no meu coração, Deus. E antes de acontecer, nós já queremos dizer obrigada. Obrigada, Deus. Obrigada. Pai, eu quero colocar toda essa ministração diante de Ti. Que o Senhor Deus possa falar através de mim. Que não seja muitas vezes aquilo que eu gostaria de dizer, mas aquilo que o Senhor tem para a vida delas. Deus, eu tenho uma firme convicção de que elas não vão sair daqui da mesma forma que elas entraram, porque é a Sua palavra, Deus, que produz mudanças. É a Tua palavra. Pai, o Senhor tem toda a liberdade nesse lugar. Toda a liberdade. A minha vida é uma oferta a Ti. É Tua, Deus, que possa se cumprir aquilo que já foi pré-determinado. Nós trazemos à existência a realidade dos céus e Te agradecemos por isso, e em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Agradecer a pastora Velma, a pastora Paula, pelo convite. Muito obrigada, muito obrigada. E enquanto eu pensava e conversava com Deus sobre o que ministrar, sobre uma mulher inabalável, Deus começou a me levar para um estudo que, se eu contar para vocês que eu fiquei sem dormir, porque Ele não deixava eu parar. Então eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês. E a primeira delas, na verdade, tem um pouco a ver comigo. Porque quando eu pensei numa mulher inabalável, eu procurei no significado, o significado de inabalável. Vocês já compartilharam o significado aqui? Então eu vou compartilhar. Que permanece fixo, que não se consegue abalar, que não se quebra, que é resistente, imperturbável, que não se perturba, arraigado, que está excessivamente enraizado. E durante muito tempo na minha vida, eu quis ter a aparência de inabalável. E eu achava que o Evangelho, na verdade, ele tinha muito a ver comigo. E eu começava a ter experiências com Deus, e, na verdade, o que eu buscava muitas vezes era uma necessidade de aprovação, era uma necessidade de pertencimento. E talvez eu fosse a última pessoa que alguns anos atrás vocês acreditassem que estaria aqui. E o que eu quero dizer para vocês é que não tem nada a ver comigo e que tem tudo a ver com Ele. E o que a gente precisa é ter essa firme convicção. Não é sobre nós. O Evangelho não é sobre quem nós fomos, quem nós somos, é sobre quem Ele é. E tudo que eu mais queria era ter uma aparência de inabalável, eu me esforçava muito para isso. Mas por dentro eu estava quebrada. E só Deus enxerga lá dentro. E eu comecei a passar por um processo onde Deus foi me mostrando e conversando comigo sobre vulnerabilidade. Sobre eu não precisar, por conta de todo o meu histórico de rejeição, suplicar pela aprovação das pessoas, porque eu já tinha a aprovação dele. E isso me libertou de uma forma tão profunda. E enquanto eu perguntava para Deus, ok, então isso não é ser inabalável, não é sobre aquilo que nós podemos fazer para nos tornar. Então o que o Senhor tem para ministrar nas nossas vidas sobre uma mulher inabalável? E eu ouvi como uma voz audível dizendo, estude Pedro. Aí eu, nossa, não é possível que numa conferência de mulheres eu vou falar sobre Pedro. Normalmente nós procuramos mulheres para falar sobre mulheres, mas eu senti muito forte, gente, no meu coração para realmente estudar sobre Pedro. E eu quero começar
lá em Mateus 14, 22, uma história que ela é muito conhecida por nós. Eu vou ler na minha Bíblia a mensagem. Está escrito: terminando a refeição, ele insistiu em que os discípulos entrassem no barco e fossem para o outro lado, enquanto ele despedia o povo. Em seguida, subiu uma montanha onde pôde ficar sozinho e orar. E ali ficou até tarde da noite. O barco já estava longe quando começou a ventar muito forte. E a embarcação era sacudida pelas ondas. Eu não sei vocês, mas eu vou lendo a palavra e eu vou vendo uma história acontecer. E eu quero que a gente imagine essa história acontecendo. Um vento muito forte, esse barco sacudindo. Por volta das 4 horas da madrugada, Jesus foi na direção deles, andando sobre o mar. Aterrorizados, eles nem conseguiam pensar direito. Um fantasma, gritaram apavorados. Jesus tratou de tranquilizá-los. Calma, sou eu, não tenham medo. Pedro, num ímpeto de coragem, pediu: mestre, se és tu mesmo, faça que eu vá até aí, andando sobre a água também. E Jesus disse: venha. Pedro pulou do barco e começou a caminhar sobre a água. Diga agora, olhando na direção de Jesus. Mas quando ele, olhou para baixo e viu as ondas batendo e fazendo barulho sobre os seus pés, sua tranquilidade se foi e ele começou a afundar. Mestre, salva-me, gritou. Jesus foi rápido, alcançou Pedro, segurou pela mão e o censurou. Que homem sem coragem, o que aconteceu com você? Em outras versões que homem de pouca fé, por que você duvidou? E eu pedi para vocês repetirem a palavra olhou, porque esse é o primeiro ponto dessa mensagem. Coloque seus olhos fixos em Jesus. Não, você não pode controlar tudo à sua volta, mas pode controlar para onde você olha. Nós nem sempre conseguimos controlar aquilo que acontece nas nossas vidas. É ou não é? Mas nós podemos, sim, mesmo em meio às circunstâncias e aos desafios, manter os nossos olhos fixos nele. E quando Pedro olha para Jesus, ele começa a andar sobre as águas. Mas você sabe o que a ciência diz sobre andar sobre as águas? É possível para a ciência? Mas eu não quero saber o que a ciência diz na sua vida, ou o que as suas circunstâncias dizem. Eu quero saber para quem você está olhando. Para quem você está olhando. E outro ponto que eu acho muito interessante é quando você perceber que Jesus está acima das tempestades da sua vida, você se elevará sem esforço acima delas. Nós somos transformadas não à medida que fazemos, mas à medida que contemplamos. Só que existe um problema no desespero. O que aconteceu com eles? O que está escrito que aconteceu quando eles ficaram aterrorizados? Eles viram o quê? E é isso que muitas vezes desafios fazem nas nossas vidas. Mudam a nossa percepção sobre Deus. Não defina Deus pelas suas circunstâncias, pelos seus desafios, pelo que você está vivendo. Eles viram um fantasma porque eles estavam aterrorizados, mas era Cristo diante deles. E muitas vezes a nossa percepção sobre Deus também é alterada, porque nós também estamos vivendo um desafio. Mantenha seus olhos fixos nele. Outra coisa interessante é que Pedro, ele num ímpeto de coragem, ele resolve descer do barco e andar sobre as águas. Vocês nunca se perguntaram por que os 11 ficaram no barco? Porque é isso que o medo faz. E o medo muitas vezes vai fazer você chamar de sabedoria aquilo que na verdade é falta de fé. E lá estavam os 11. Não, isso não é uma atitude, até porque Pedro é conhecido por ser mais impetuoso. E eu acredito que às vezes eles olharam e falaram: o que Pedro vai fazer? Mas Pedro foi. Pedro andou sobre as águas. E Pedro afundou no momento que ele tira os olhos de Jesus e coloca os olhos nas circunstâncias. E assim acontece na minha e na sua vida. Mas uma das coisas que eu acho mais incríveis
é que no momento que ele começa a afundar, na minha Bíblia está escrito que Jesus foi rápido e segurou na sua mão. E eu não sei se talvez você sinta que você está afundando, mas o nosso Jesus é rápido para estender a mão e te segurar. E te ajudar a falar: ei, venha para a superfície e coloca os olhos em mim. Tire os olhos das circunstâncias. Outro ponto muito interessante que Deus ministrou ao meu coração sobre Pedro, está lá em Mateus 16, 15 e 18. E está escrito, é o momento onde Cristo pergunta para eles: quem vocês acham que eu sou? Simão Pedro declarou: tu és o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: Deus o abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não retirou a resposta dos livros, nem citou algum professor. Meu Pai do céu, o próprio Deus, revelou a você o segredo sobre quem eu sou. Agora vou dizer quem você é. E eu não sei se vocês já perceberam, mas a revelação sobre quem Deus é sempre nos traz a revelação de quem nós somos. Quando Pedro entende quem Deus é, Deus vira para ele e fala: ok, você sabe quem eu sou, e agora eu vou dizer quem de verdade você é. E o nome, ele determinava muito o caráter, e a gente sabe que Simão significa vacilante, e ele vira para ele e diz: mas você é Pedro, você é rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. A revelação sobre quem o nosso Deus é, ela sempre traz consigo a revelação sobre quem nós somos. Não se permita ser definida pelo que você faz. Vocês sabem que, muito bem, que depois disso, Pedro vacilou mais alguma vez? Ele vacilou. Mas Deus continua olhando para a gente e declarando sobre a gente aquilo que é a verdade. E Ele falou: você é Pedro, você é rocha. E mesmo depois disso, Pedro vacilou mais algumas vezes, mas sobre ele existia um decreto, uma identidade de que ele era rocha. Nós não somos definidas pelo que nós fazemos, nós somos definidas por aquilo que Ele diz que nós somos, quem Ele diz que você é. Em agosto do ano passado, eu tive uma experiência que transformou a minha vida. Eu já tive grandes experiências com Deus, mas aconteceu algo muito profundo em agosto do ano passado. Eu tive uma visão. E nessa visão eu via um anjo chegando com um pergaminho. E nesse pergaminho, a primeira coisa que eu vi foi a forma como eu sou conhecida no céu pelo meu Pai. E o anjo abriu aquele pergaminho e começou a revelar planos que Ele tinha para a minha vida. Aquilo impactou a minha vida de uma forma tão forte. Porque eu não sei se você sabe, mas você tem um nome no céu. Existe um decreto sobre a sua vida. E eu me segurei naquela palavra. E eu tenho muita certeza hoje de quem eu sou. Isso não significa que eu não vou errar. Mas a verdade sobre mim não é aquilo que eu faço, é aquilo que Ele diz. Quem você é de verdade. E existe algo que a gente sabe, mas que a gente precisa não só saber, mas viver como quem sabe. Nós somos filhas. Eu tenho 2 filhos. E eu não vejo os meus filhos preocupados. Sabe por quê? Eles confiam no amor que eu e meu marido temos por eles. E eu nunca vi eles indo dormir pensando: mãe, mas vai ter comida para a gente amanhã? Será que você vai lembrar de colocar roupa em mim? Mas você vai me levar para a escola, mãe, ou você vai esquecer? Não. Eles confiam no amor que nós temos, eles estão seguros nisso. E nós somos filhas de Deus. Isso é muito forte. Isso é suficiente para tudo. Se eu chegasse aqui hoje e falasse só isso: nós somos filhas. Por favor, vamos viver como filhas de Deus.
Isso já seria o suficiente para nós sermos mulheres inabaláveis, porque filhas de Deus. É muito bom ser filha de Deus, mas não para por aí, porque além de filha, nós somos amadas, nós somos aceitas, nós somos justas, nós somos perdoadas. Só que, quando a gente tira os olhos de Jesus e começa a colocar os olhos, muitas vezes em nós, a gente começa a questionar isso. E deixa eu te falar uma coisa, isso é tudo que o inimigo quer para te tirar do seu destino. Vocês lembram o que aconteceu com Jesus no deserto? O que o inimigo questionou? A primeira coisa. Qual foi a pergunta que ele fez para Jesus? Vocês lembram? Se tu és? Porque se o inimigo rouba o seu entendimento da sua identidade, ele te rouba tudo. E ele fala para Jesus, se tu és filho. E vocês lembram que um pouco antes disso acontecer, Jesus é batizado e uma voz dos céus diz que ele é o meu filho amado em quem eu tenho o meu prazer. E eu tenho certeza que naquele momento, talvez Jesus passando por aquela dificuldade, por aquela tentação, Jesus foi homem. Então eu acredito que naquele momento, como homem, ele devia estar, cadê o amor do meu Pai? Só que ele aprendeu a se segurar e estar firme nas palavras de Deus, mais do que nas circunstâncias. E ele estava no deserto sendo tentado. E na hora que o inimigo vira e fala, se tu é filho, isso não questionou ele, porque ele sabia o que ele tinha ouvido do Pai, que ele é filho amado. E da mesma forma o inimigo quer fazer na minha e na sua vida. Dizer, sério que você é filha vivendo isso? Filha de Deus passando por essa situação? E filha de Deus acontece isso? Eu fui muito envergonhada na minha vida. E cada vergonha, às vezes, que eu passei, queriam me roubar essa certeza de que eu era filha amada. Para que eu colocasse os meus olhos nas circunstâncias e deixasse de crer que existe um Pai que do céu diz, essa é a minha filha amada em quem eu tenho o meu prazer. E é por isso que nós temos que ter clareza daquilo que nós somos, da identidade que Ele nos deu. Não se defina pelo que você faz, não se defina pelo que você vive, se defina pela voz de Deus, por aquilo que Ele diz sobre a sua vida, amém? O terceiro ponto, ele é muito interessante, porque eu passei 2 dias questionando a Deus por que esse ponto está aqui. Mas eu decidi na minha vida, gente, seguir a voz de Deus. E Ele disse para mim que o terceiro ponto é guarde a espada. E a gente sabe que lá em João 18:10, o que acontece? Pedro pega a espada na hora para poder proteger Jesus e ele faz o quê? Corta a orelha de Malco. E eu fiquei pensando sobre isso, por que isso ia estar aqui? E Deus começou a me ministrar que quando Pedro ele teve essa atitude, vocês concordam comigo que ele teve essa atitude pensando em algo bom? Então ele estava ali, o meu mestre precisa de ajuda. Eu vou pegar a minha espada e eu vou cortar essa orelha, porque ele precisa da minha ajuda. Só que aí Deus me mandou ler Gálatas, e lá em Gálatas está escrito, fazer alguma coisa por Deus é o oposto de deixá-lo fazer por nós. Isso está na minha e na sua Bíblia. E muitas vezes é isso que nós fazemos como igreja. Queremos defender o nosso Deus e sacamos a nossa espada. E não só em relação a isso. A guerra, ela está vencida. Vamos guardar as nossas espadas. Se nós não guardarmos as nossas espadas, nós seremos muito facilmente abaladas. Porque a espada, de alguma forma, ela mostra que você está numa guerra. É ou não é? Se uma pessoa aparece aqui com uma espada, você fala, veio bater em quem? Está numa guerra.
E o que Deus diz para mim e para você, pode guardar as espadas. A gente precisa entender que a maior guerra, ela foi vencida na cruz. Nós já somos vitoriosas nessa guerra. E mais do que isso, nós não fazemos guerra contra pessoas. Nós não fazemos. E muitas vezes nós usamos as nossas espadas, não físicas, mas nós usamos espadas contra pessoas. E isso nos abala. Isso tem nos abalado muito. E eu entendi depois um pouco esse ponto, porque depois que Jesus morre e ele ressuscita, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas Pedro mudou demais. Pedro mudou muito depois disso. E o mesmo Pedro que está ali cortando uma orelha, a gente vai ver o que acontece com ele. Quando Jesus morre e ele ressuscita, ele está inaugurando um novo tempo, não só na vida de Pedro, mas na minha vida e na sua vida. E nós precisamos viver essa nova vida. Vocês entendem que as pessoas, elas precisam olhar para nós e enxergar que nós somos completamente diferentes. Senão, qual é a diferença? É só a gente dizer que crê em algo que eles não creem, mas a vida é igual. Os mesmos medos, as mesmas ansiedades, as mesmas preocupações. Mas não é isso que eu vejo na vida desses apóstolos depois que Jesus sobe aos céus. Eu vejo uma vida, a palavra de Deus diz, aqueles que estão virando o mundo de cabeça para baixo. Aqueles que estão revolucionando o mundo. Era isso que eles estavam fazendo e é isso que nós fomos chamadas para fazer. Em Atos 2, vem a descida do Espírito. E eu quero ler com vocês Atos 10, 34 e 36. Esse é um momento onde a pastora Velma até estava compartilhando comigo uma palavra que ela teve. Chegamos no momento. Pedro então passou a contar-lhes as boas notícias. Esta é a verdade de Deus. Nada pode ser mais claro. Deus não tem prediletos. Deus não tem prediletos. Isso me alegra tanto. Saber que o amor que eu sei que Ele sente por mim é o mesmo amor que Ele sente por cada uma de vocês. E sabe o que é mais legal? Porque eu sinto esse amor. E quando eu encontro alguém que não sente, eu sei que eu tenho um papel ali, que é mostrar e revelar esse amor àquela pessoa. Deus não tem prediletos. Não importa sua etnia ou sua origem, se tem sede de Deus e estão prontos a fazer o que Ele diz, a porta está aberta. A mensagem que Ele enviou aos israelitas é que por meio de Jesus Cristo, todas as coisas estão sendo restauradas. Algumas coisas, todas as coisas estão sendo restauradas. E agora vejo que Ele está fazendo isso em toda parte, com todo mundo. Eu quero te dizer que esse mesmo Pedro, que no momento quis defender Jesus e tem uma atitude impetuosa com uma espada, é Pedro que agora derruba tradições milenares dos judeus. A barreira cultural e teológica que separava judeus e gentios, pregando o evangelho aos gentios. O mesmo Pedro agora entende que Deus não tem prediletos. E sem medo ele começa a compartilhar esse evangelho. E é ele quem inicia esse tempo dizendo: essa palavra, esse evangelho é para todos. É para todos. Não é para os que merecem. Quem mereceria? É para todos. E a gente chega no ponto que eu mais amo dessa mensagem.
Pedro na prisão, em Atos 12:6. Eu amo a minha versão, que diz que nesse dia, não sei se vocês lembram, mas contextualizando, nesse momento, Pedro estava preso e ele tinha certeza que seria morto. Ele sabia que seria morto. E aqui está escrito: o dia em que Herodes havia marcado para a morte de Pedro estava chegando. Naquela noite, guardado por 2 soldados, um de cada lado, Pedro dormia como um bebê. É isso que está escrito na minha versão. Pedro, diante da morte, dormia como um bebê. Para mim isso é ser inabalável. Nem a morte. E pode ter certeza que não era uma morte com remedinho, não. Com certeza ia doer. Mas ele não era abalado. Mesmo diante daquilo que às vezes as pessoas mais temem, ele dormia como um bebê. E eu fico pensando, meu Deus, o mesmo Pedro que desceu do barco e que afunda, o mesmo Pedro que corta a orelha, o mesmo Pedro tão impetuoso, o mesmo Pedro agora, porque entendeu o que acontece com a morte e a ressurreição de Cristo, esse mesmo Pedro, agora diante da maior dificuldade da sua vida, dorme feito um bebê. E a cruz, ela não é para ser um amuleto ou um símbolo de uma religião nas nossas vidas. A cruz é a mudança das nossas vidas. A cruz é nós entendermos que agora os nossos olhos eles estão fixos em um lugar e esse lugar é Cristo. A cruz é aquilo que nos garante que nós não somos definidas por aquilo que fazemos, mas por aquilo que Ele diz. A cruz é aquilo que nos faz ter a certeza que nós não precisamos segurar uma espada, porque a nossa guerra ela foi vencida. Isso é ser inabalável. O mesmo Pedro que se desesperou numa tempestade, agora diante da morte, dorme como um bebê. Gente, isso é incrível. Uma tempestade um dia tirou a paz dele, e agora nem mesmo a morte pode tirar. Mas eu quero que a gente pense, por que ele se tornou tão inabalável? Tetelestai. E enquanto eu preparava essa palavra, eu ouvia muito forte dos céus dizendo: Tetelestai. A guerra foi vencida, está consumado. Eu não sei se vocês sabem, mas essa palavra tetelestai, ela era usada em 2 situações. Uma delas, quando um general regressava vitorioso. Quando um general ia para uma guerra e ele voltava vitorioso, ele chegava para os seus e dizia: Tetelestai, nós vencemos a guerra. Uma outra situação era quando um escravo, ele era comprado e todo o preço era pago, era carimbado no registro dele, Tetelestai. E eu sei que eu era escrava. Eu era escrava do medo. Eu era escrava da aprovação. Eu era escrava da aceitação das pessoas. Eu era escrava de tantas coisas. Mas um dia Jesus decidiu bater um carimbo no meu registro dizendo: foi pago. Foi pago por mim. Tetelestai na minha vida e na sua vida. Isso é muito forte. Está tudo pago. Tudo pago. Não é sobre aquilo que nós podemos fazer, é sobre aquilo que Cristo já fez. A gente precisa parar de caminhar acreditando que a maior revelação está sempre por vir, quando a maior revelação da nossa vida é a cruz.
Qual outra revelação maior você pode ter na sua vida? Você realmente acha que o que vai te tornar inabalável é quando a sua vida estiver assim, assim, assim? Quando você se casar, ou quando você tiver filhos, ou quando você tiver dinheiro? Deixa eu te falar, não é sobre isso. A maior revelação, ela está no nosso passado, ela está na cruz. E eu tenho certeza que foi isso que tornou Pedro tão inabalável. Porque a nossa maior vitória não está no futuro, está no passado. A nossa maior vitória é a cruz. Essa é a nossa maior vitória. E quando eu entendi isso, eu passei a viver uma vida de forma que eu estava vivendo inabalável. Hoje eu posso dizer, eu sei que sou inabalável. Entenda, as notícias podem me abalar, mas eu escolhi ser inabalável. Não é que a gente não vai mais sentir nada, vocês entendem? Semana passada, hoje eu estava contando para Paula e para o Gabriel rindo, mas semana passada eu chorei com uma notícia. Mas hoje eu fico rindo dela. Porque no momento que eu estava chorando, Deus me lembrou de uma pregação que eu tinha feito, onde eu dizia que o problema é sempre uma oportunidade disfarçada. E enquanto eu chorava, Jesus me dizia, Shayla, o problema é a oportunidade disfarçada para eu revelar a minha glória. E aquilo que por 5 minutos me fez chorar, hoje me faz rir. Porque eu sei que Deus vai manifestar a sua glória nisso. E que eu não preciso ter medo. A nossa maior vitória não está no nosso futuro. A nossa maior vitória está na cruz. Lá, a nossa vida foi definida. A sua vida, ela não é definida pelo que você tem ou pelo que você não tem. Eu sei como dói as pessoas apontarem o dedo para você e dizerem que Deus é esse, se a sua vida é isso, isso e isso. Eu vivi isso. Mas não é sobre como a minha vida está, é sobre o que Ele fez para que hoje, independente de como a minha vida possa estar, eu posso viver inabalável. Vocês entendem o que os apóstolos estavam vivendo? Eles estavam sendo perseguidos. Perseguidos. Mas no meio de uma perseguição, eles conseguiam dormir feito um bebê. E a gente sabe que Pedro morre numa cruz de cabeça para baixo, porque ele disse que ele não era digno de morrer como um mestre. Eles escolheram acreditar naquilo que Deus disse sobre eles. Tetelestai. Tetelestai. E o que eu quero é que isso faça tanto sentido para vocês como faz para mim. Para que diante de cada desafio, para que diante de cada problema, você possa lembrar, Tetelestai, foi pago. Eu quero ler com vocês Efésios 1. Eu vou ler na minha versão. Como Deus é maravilhoso e que bênção Ele é. Desculpa, é 1:3-6. Mas nem precisa porque vai ser na minha, né? Como Deus é maravilhoso e que bênção Ele é. Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos leva aos mais elevados lugares de bênção. Presta atenção nisso. Muito antes que Ele estabelecesse os fundamentos da terra, Ele já pensava em nós e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor. Antes do mundo existir, Ele tinha decidido que a minha vida e a sua vida seriam um alvo do amor dEle. E mais embaixo está escrito, é em Cristo que descobrimos quem somos e por que vivemos. É nele. Muito antes de ouvirmos falar de Cristo e de depositarmos a esperança nele, Ele já pensava em nós e tinha planos de nos dar uma vida gloriosa, que é parte do propósito geral que Ele está executando em tudo e em todos. O plano dele para mim e para a sua vida é um plano de amor. E a palavra de Deus diz que é o amor que lança fora o medo. Não é o seu excesso de coragem,
Não é o quanto você pode se preparar para uma batalha, é o quanto você confia e conhece esse amor. É isso que vai te fazer inabalável. É você ter uma plena convicção do amor do seu Pai por você. E no meio de qualquer situação ou desafio da sua vida, você se deleitar nisso. Ele me ama. Antes do mundo existir, Ele já pensava em mim. Ele já tinha um plano de me fazer ser um alvo do amor dEle. Isso é muito forte. É essa a verdade que liberta. Enquanto a gente achar que ser inabalável está em nós, nós vamos nos frustrar. Não depende de como a nossa vida está. Não depende dos desafios que você vive ou não vive. Não depende do que você tem ou não tem. Onde estão os seus olhos? No que você crê? Você crê de verdade no amor do Pai por você? Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes nós declaramos isso? Quantas vezes nós cantamos sobre isso? Mas isso precisa ser mais do que uma canção nos seus lábios. Isso precisa ser uma verdade no seu coração. E a hora que essa verdade ela é testada, é exatamente na hora que não está tudo bem. E que você está ali diante da ciência e precisa dizer: ciência, a minha esperança não está em você. Circunstância, eu não vou colocar os meus olhos em você. Sentimentos, vocês não me guiam. É a palavra de Deus que nos torna inabalável. É aquilo que Ele diz, é a verdade que sai da boca dEle. É isso. Não é sobre você, é sobre Ele. Não é sobre mim, é sobre Ele. Romanos 8, 38, 39. Nada disso nos intimida, porque Jesus nos ama. Estou convencido de que nada, vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo, pensável ou impensável, absolutamente nada, nada não é alguma coisa, nada é nada. Pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus, nosso Senhor, nos acolheu. Ele me acolheu e Ele te acolheu. Nada nos separa desse amor. Isso é o que nós precisamos para nos tornar inabaláveis. Confiar nesse amor. Acreditar mais naquilo que Ele diz do que aquilo que os nossos olhos podem ver. Vocês não imaginam o que eu vi sobre essa igreja enquanto eu louvava a Deus. Que lindo. Os planos de Deus. Vocês não imaginam. Eu falava: meu Deus, que a gente possa viver com os nossos olhos assim. Onde os seus olhos estão. Porque cada circunstância, cada problema, cada desafio vai ser só uma oportunidade disfarçada para que o nome dEle possa ser glorificado através da nossa vida. Para que a gente possa testemunhar os milagres que Ele fez. Para que a gente possa testemunhar tudo aquilo que Ele já fez e que Ele continua fazendo. Na palavra de Deus está escrito que os sinais acompanhariam a mensagem. Essa é a mensagem, não existe outra. Vocês só vão ver os apóstolos falando sobre isso. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Vocês são alvo do amor dEle. Vivam confiando nisso. Não é sobre regras, é sobre amor. E o amor vai mudar o seu sistema de crenças. E o amor vai te ajudar a colocar os seus olhos nele, só nele. Enquanto eu li a história de Estevão, os olhos de Estevão estavam nele.
apedrejado, mas os olhos nele. Essa é a única mensagem. Tetelestai. A dívida foi paga na minha vida e na sua vida. Tetelestai, nós que éramos escravas. Escravas dos sentimentos. Escravas de tudo aquilo que o mundo te faz acreditar que você precisa. Bateu um carimbo no meu registro e no seu, dizendo: eu paguei. O meu pai pagou por mim, pagou por você, para que você vivesse nada menos do que uma vida inabalável, para que você possa dormir todos os dias como um bebê, para que você possa rir das adversidades, para que você pare de se mover por aquilo que você vê. E eu tenho certeza que quando isso realmente for verdade nas nossas vidas, as pessoas vão olhar e vão falar: isso é real. Isso não é religião. Isso não é só sobre algo que eles falam, é sobre algo que eles vivem. Essa mensagem a gente já conhece. Mas o nosso chamado não é apenas saber que essa mensagem existe, mas viver essa mensagem todos os dias das nossas vidas. Acordar e dormir todos os dias, convicção de que nós somos amadas, de que Tetelestai está consumado. Eu vou pedir para o louvor subir. E eu quero orar, porque Deus me mostrou mulheres que se sentem pesadas por conta das circunstâncias, por conta dos desafios. E eu vou pedir para vocês ficarem em pé. E eu quero orar hoje por todas as mulheres, e se forem todas vocês eu não me importo, mas por todas as mulheres que se sentem pesadas, porque essa não é a verdade de Deus sobre a minha vida e a sua vida. E eu vou pedir para quem se sente assim, que venha à frente para que eu possa orar. E enquanto isso eu quero orar por todas nós. Pai, eu quero te agradecer pela cruz, Deus, porque na cruz você definiu o meu futuro. Meu futuro não está definido naquilo que ainda vai acontecer, ele foi definido por aquilo que já aconteceu. Tetelestai, obrigada, Jesus. O preço foi alto e foi por nós. E eu sei que você está aqui hoje, Pai. E tudo que eu te peço é: vem revelar o seu amor. Eu declaro que essa noite as suas filhas vão ter visões. É como se eu pudesse ver vocês de olhos fechados, tendo encontros com Jesus. Se apresenta para elas, Jesus. Pega na mão delas, olha nos olhos delas e revela o seu infinito amor. Eu oro, Pai, que a gente possa sair daqui hoje convicta de onde os nossos olhos devem estar, com a certeza de quem nós somos, guardando as nossas espadas e crendo que a nossa guerra foi vencida, que foi tudo pago e que é tudo sobre o seu amor, é tudo sobre nós sermos alvos do seu amor, e que nem por um minuto que isso seja uma dúvida nas nossas vidas. E assim eu oro, Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.